A foto que envelhecia sozinha. Você já encontrou algo em casa que simplesmente não fazia sentido? Algo que não deveria estar ali, mas de alguma forma estava? Agora imagine que essa coisa começasse a mudar, sozinha, sem que ninguém tocasse nela. E pior, imagine que essa mudança fosse um aviso. Um aviso de que algo estava vindo. Essa é a história real da família Carvalho, uma família comum que vivia em uma casa comum, até o dia em que encontraram uma fotografia que mudaria tudo. Uma foto antiga, empoeirada, escondida no fundo de uma gaveta. E nessa foto havia uma criança. Uma criança que eles nunca tinham visto antes, uma criança que não deveria estar ali. Mas o mais perturbador não foi encontrar a foto, foi o que aconteceu depois. Porque todo mês, sem exceção, aquela criança ficava mais velha, e ninguém sabia explicar como ou por quê. Tudo começou em março de 2019. A família Carvalho tinha acabado de se mudar para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. A casa era grande, cheia de cômodos e cantos escuros, daquelas construções antigas que parecem ter vida própria. O tipo de lugar onde cada porta range, cada degrau geme, e você nunca sabe se está sozinho ou não. A família era composta por 4 pessoas. Roberto, o pai, um homem de 45 anos que trabalhava como contador. Mariana, a mãe, professora de história de 42 anos. E os 2 filhos, Lucas, de 16 anos, e Sofia, de 12. Uma família normal, tranquila, sem nada de especial. Eles tinham comprado a casa por um preço bem abaixo do mercado. O corretor explicou que o antigo dono havia falecido sem deixar herdeiros e a casa ficou anos abandonada. Mas Roberto e Mariana não se importaram. Para eles, era uma oportunidade perfeita. Espaço para as crianças, um quintal grande e silêncio. Muito silêncio. Nas primeiras semanas, tudo correu normalmente. Desembalaram as caixas, pintaram as paredes, arrumaram os móveis. A casa começava a ganhar vida novamente. Mas havia um cômodo que ninguém conseguia arrumar direito: o escritório. Era um cômodo pequeno no segundo andar com uma única janela que dava para o quintal. As paredes eram cobertas por estantes de madeira escura, cheias de livros velhos e documentos amarelados. No canto, havia uma escrivaninha pesada, cheia de gavetas emperradas e cheias de poeira. Foi Mariana quem decidiu limpar o escritório. Ela sempre gostou de história, de coisas antigas, então aquele lugar era perfeito para ela. Passou a tarde toda organizando os livros, limpando as prateleiras, abrindo as janelas para deixar o ar circular. Quando chegou à escrivaninha, percebeu que a gaveta do meio estava trancada. Não havia chave. Ela tentou forçar um pouco, mas desistiu. Até que, sem querer, ao puxar a gaveta de baixo, a gaveta do meio se soltou e caiu no chão com um baque seco. Dentro havia papéis velhos, algumas canetas secas, um relógio de bolso quebrado. E no fundo, embaixo de tudo, uma fotografia. Mariana pegou a foto e limpou a poeira. Era uma foto em preto e branco, um pouco desbotada, mas ainda clara. Na foto, havia uma família de 3 pessoas. Um homem, uma mulher e uma criança. Todos vestidos com roupas antigas, provavelmente dos anos 1960 ou 1970. Eles estavam em frente à casa, a mesma casa onde os Carvalhos agora moravam. Mariana examinou a foto com cuidado. Reconheceu a varanda, a porta da frente, até a árvore no quintal. Era a mesma casa, sem dúvida. Mas quem eram aquelas pessoas? E então, ela percebeu algo estranho. Na foto, ao lado do casal, estava uma criança. Um menino de uns 5 ou 6 anos, com cabelo escuro e olhos grandes. Ele usava uma camisa branca e calças curtas. Mas havia algo errado. Algo que Mariana não conseguia identificar. O menino não estava sorrindo. Na verdade, ele não demonstrava emoção nenhuma. Seu rosto era completamente inexpressivo, como se fosse uma estátua. E seus olhos pareciam fixos diretamente na câmera. Não na câmera. Parecia que ele estava olhando diretamente para a Mariana. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Balançou a cabeça, tentando afastar a sensação estranha. Era só uma foto antiga, nada mais.
provavelmente da família que morou ali antes, nada demais. Mas ela percebeu outra coisa. A criança não estava segurando a mão dos adultos. Na verdade, ela estava um pouco separada deles, como se não fizesse parte da família, como se tivesse sido adicionada à foto depois. Mariana guardou a foto na gaveta e não pensou mais nisso, pelo menos não naquele dia. As semanas passaram. A família se ajustou à nova casa. Lucas começou a fazer amigos na escola nova. Sofia se juntou ao time de vôlei. Roberto continuou trabalhando e Mariana dava suas aulas. Tudo estava normal. Até que... Um mês depois, Mariana voltou ao escritório. Ela gostava de passar as tardes ali, corrigindo provas, lendo livros. Estava arrumando alguns papéis quando viu a foto novamente, ainda dentro da gaveta. Pegou a foto por curiosidade. E então, seu coração quase parou. A criança na foto tinha mudado. Não era possível. Mariana piscou várias vezes achando que estava enxergando errado, mas não estava. A criança era a mesma, sim. O mesmo menino, a mesma roupa, a mesma posição, mas ele estava diferente. Ele estava mais velho. Não muito, talvez um ano e meio, mas era perceptível. O rosto estava um pouco mais alongado, o corpo um pouco mais alto. Ele parecia ter uns 7 ou 8 anos agora. Mariana sentiu a respiração ficar presa na garganta. Como isso era possível? Ela pegou a foto, examinou de perto, virou do outro lado. Não havia nada escrito, nenhuma marca, nada. Era a mesma foto, tinha certeza disso. Mas a criança tinha mudado. Ela chamou Roberto, mostrou a foto para ele, explicou o que tinha visto. Roberto olhou, franziu a testa, mas não pareceu tão preocupado. Você deve ter se confundido, ele disse. Provavelmente você não lembrava direito de como era a criança na primeira vez que viu. Não, Roberto, eu tenho certeza. Eu lembro perfeitamente. Ele era menor, muito menor. Roberto suspirou. Mariana, é só uma foto velho. Não faz sentido ficar obcecada com isso. Mas Mariana não conseguia esquecer. Naquela noite, ela colocou a foto em uma pasta e escreveu a data em uma etiqueta. Abril de 2019. Se a foto mudasse novamente, ela teria provas. E mudou. Um mês depois, em maio, Mariana voltou a verificar. E lá estava. A criança tinha envelhecido de novo. Agora parecia ter uns 9 ou 10 anos. O rosto era mais definido, o corpo mais desenvolvido. Ele ainda usava a mesma roupa, ainda estava na mesma posição, mas estava mais velho. Mariana tirou uma foto da foto com o celular, comparou com a imagem anterior. Não havia dúvida. A criança estava envelhecendo. Ela mostrou para Roberto novamente. Dessa vez, ele ficou em silêncio. Olhou as duas fotos, uma ao lado da outra, não disse nada, mas Mariana viu a preocupação em seus olhos. O que a gente faz? Ela perguntou. Não sei, mas vamos continuar observando. E foi o que fizeram. Todo o mês, religiosamente, Mariana verificava a foto. E todo o mês, a criança ficava mais velha. Junho, 11 anos. Julho, 12 anos. Agosto, 13 anos. A família começou a ficar obcecada pela foto. Lucas e Sofia também começaram a acompanhar. Todos os meses, eles se reuniam no escritório e comparavam as imagens. Era como assistir alguém crescer em câmera rápida. Mas havia algo perturbador nisso. A criança nunca mudava de expressão. Sempre o mesmo rosto inexpressivo, os mesmos olhos fixos. Era como se ele estivesse preso naquela foto, condenado a envelhecer eternamente, sem nunca sair dali. Mariana tentou pesquisar sobre a casa, sobre a família que morava ali antes, mas não encontrou nada. Os registros eram vagos, incompletos. O antigo dono tinha morrido sem deixar família. Não havia fotos, não havia histórico. Era como se a casa tivesse apagado seu próprio passado. Em setembro, a criança parecia ter uns 14 anos. Em outubro, 15. Em novembro, 16. Ele estava virando um adolescente. E a cada mês que passava, a família ficava mais tensa, mais assustada. O que vai acontecer quando ele ficar adulto? Sofia perguntou uma noite durante o jantar. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Dezembro chegou. A criança agora tinha uns 17 anos.
O rosto estava mais maduro, o corpo mais forte. Ele ainda usava a mesma roupa de criança, mas agora ela parecia apertada, inadequada. Era uma imagem perturbadora. E então, em janeiro de 2020, algo mudou. Quando Mariana foi verificar a foto, ela quase deixou cair da mão. A criança não estava mais lá. A foto estava vazia. Bem, não completamente vazia. O casal ainda estava lá, em frente à casa, na mesma posição de sempre, mas a criança tinha sumido. O espaço onde ele estava agora mostrava apenas o fundo da casa, como se ele nunca tivesse existido. Mariana gritou. Roberto veio correndo. Lucas e Sofia também. Todos olharam para a foto, incrédulos. Onde ele foi? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ninguém sabia. Naquela noite, a família mal conseguiu dormir. Todos estavam nervosos, assustados. O que significava o desaparecimento da criança? Era o fim ou era o começo de algo pior? Na manhã seguinte, a resposta chegou. Era sábado. A família estava tomando café da manhã quando ouviram uma batida na porta. 3 batidas, firmes e ritmadas. Roberto levantou, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém. Ele abriu a porta devagar. O quintal estava vazio. Nenhum carro na rua, nenhum vizinho por perto. Mas então ele olhou para baixo. E lá, na soleira da porta, estava uma criança. Um menino de uns 5 ou 6 anos. Cabelo escuro, olhos grandes. Vestindo uma camisa branca e calças curtas. Era a criança da foto. Roberto deu um passo para trás, o coração disparado. O menino não se mexeu, apenas ficou ali, parado, olhando para ele com aquele mesmo olhar vazio e inexpressivo. Quem é você? Roberto conseguiu perguntar, a voz rouca. O menino não respondeu. Mariana apareceu atrás de Roberto. Quando viu o menino, ela prendeu a respiração. É ele! É o menino da foto! Lucas e Sofia vieram correndo. Todos ficaram ali, na entrada da casa, olhando para aquela criança estranha que tinha aparecido do nada. E então, o menino falou. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas perfeitamente clara. Eu voltei. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O silêncio era absoluto. Voltou? Mariana finalmente perguntou. Voltou de onde? O menino não respondeu. Apenas continuou olhando para eles, aquele olhar fixo e penetrante. Roberto tentou se aproximar, mas Mariana o segurou pelo braço. Não, não chegue perto. Mas ele é só uma criança. Ele não é só uma criança, Roberto. Você viu a foto. Você sabe o que ele é. Lucas deu um passo à frente, corajoso. Quem é você? Por que você estava na foto? O menino inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse considerando a pergunta. E então ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Eu sempre estive aqui, esperando. Esperando o quê? Sofia perguntou, a voz tremendo. O menino não respondeu. Em vez disso, ele deu um passo para dentro da casa. Roberto tentou fechar a porta, mas ela não se mexeu. Era como se algo a estivesse segurando. O menino deu outro passo. E outro. Saiam da casa! Ele disse, a voz agora mais alta, mais firme. Esta casa é minha! A família recuou. Mariana pegou Sofia pela mão, puxando-a para longe. Lucas ficou ao lado de Roberto, ambos bloqueando o caminho do menino. Isso não é possível, Roberto disse, tentando manter a calma. Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer que a casa é sua. O menino parou. Olhou para Roberto com aqueles olhos grandes e vazios. Eu nasci aqui. Eu cresci aqui. Eu morri aqui. E agora eu voltei. Morreu? Mariana sussurrou. Você está morto? O menino assentiu lentamente. Faz muito tempo, mas eu nunca saí. Eu fiquei preso na foto. Preso no tempo, envelhecendo, mas nunca saindo, até agora. Lucas sentiu um calafrio percorrer seu corpo.
E o que você quer? O menino olhou para ele, e pela primeira vez sua expressão mudou. Havia algo ali, algo que parecia tristeza. Eu só quero voltar para casa. Roberto não sabia o que fazer. Parte dele queria acreditar que aquilo era um pesadelo, que ele ia acordar e tudo estaria bem. Mas ele sabia que não era. Aquilo era real. Nós não podemos deixar você ficar, ele disse, tentando manter a voz firme. Esta é nossa casa agora. O menino balançou a cabeça lentamente. Não, esta nunca foi sua casa. Vocês são só visitantes, assim como todos os outros. Outros? Mariana perguntou. Que outros? O menino sorriu novamente, mas dessa vez o sorriso era diferente. Era sombrio. As outras famílias que tentaram morar aqui, todas elas saíram, mais cedo ou mais tarde, porque elas entenderam, esta casa pertence a mim. Sofia começou a chorar. Mariana a abraçou, tentando consolá-la, mas ela mesma estava tremendo. Roberto deu um passo à frente, colocando-se entre o menino e sua família. Nós não vamos sair. O menino inclinou a cabeça novamente, como se estivesse surpreso. Então vocês vão se arrepender. E com isso ele virou e começou a subir as escadas. A família ficou paralisada. Eles ouviram os passos do menino subindo, lentamente, cada degrau rangendo sob seu peso. E então, silêncio. Roberto foi o primeiro a se mexer. Ele subiu as escadas correndo, seguido por Lucas. Mariana ficou embaixo com Sofia, ambas abraçadas, esperando. Quando Roberto chegou ao segundo andar, ele viu a porta do escritório aberta. Entrou devagar, o coração batendo forte no peito. O escritório estava vazio. Não havia sinal do menino. Mas a foto estava lá, sobre a escrivaninha. Roberto pegou a foto, as mãos tremendo. E então ele viu. A criança estava de volta na foto. O mesmo menino, de 5 ou 6 anos, em frente à casa, ao lado do casal, como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente. Algo que fez o sangue de Roberto gelar. No fundo da foto, na janela do segundo andar, havia uma sombra. Uma silhueta pequena, de uma criança, olhando para fora. E Roberto sabia, sem sombra de dúvida, que aquela criança estava olhando para ele. A família Carvalho não saiu da casa naquele dia, nem no dia seguinte. Mas eles nunca mais se sentiram sozinhos. Sempre havia algo ali, uma presença, algo observando. E toda noite, quando todos estavam dormindo, eles ouviam passos no corredor, portas se abrindo e fechando. E às vezes, muito baixinho, uma voz de criança. Esta é minha casa. Até hoje, a família continua morando lá. Eles tentaram vender, tentaram sair, mas ninguém quer comprar. E a foto continua lá, no escritório, guardada em uma gaveta trancada. Mas às vezes, quando Mariana passa pelo escritório à noite, ela jura que vê uma sombra na janela. Uma criança, olhando para fora, esperando. E ela sabe que, um dia, ele vai bater na porta novamente. Se você curtiu essa história, se inscreve no canal.